palavra direta de hoje é sobre namoro misto, namoro entre um cristão e um não cristão. Quero ler um texto da palavra de Deus quando o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, ele vai dizer: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Pastor, já entendi o que você vai dizer. Não, calma aí. Não se precipite. O apóstolo Paulo é taxativo, ele é direto. Ele diz que uma sociedade entre o ímpio e o não ímpio, entre o justo e o ímpio, entre o temente e o não temente, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Qual é o problema aqui? O problema aqui é que os nossos sentimentos nos traem. Os nossos sentimentos muitas vezes falam para a gente que uma coisa vai dar certo. A gente sente isso. E o problema é que a gente sente muita coisa que nunca vai dar certo. Pastor, mas eu conheço uma prima minha que casou com um camarada, ele não era crente e agora ele se converteu. Legal, que bênção. Deus é misericordioso e Deus é bondoso. A pergunta é se você conhece uma outra moça que a prima dela casou com um cara que não era crente e agora o filho dela não frequenta a igreja com ela, porque ele fica com o pai. Então ela vai para a igreja no domingo sozinha, porque o garoto prefere ficar com o pai, ou ir para o futebol com o pai. E então o filho dela está sendo criado agora fora da igreja. Esse caso aí interessa para quem está apaixonado? Não. Quando a gente está apaixonado, a gente procura os casos que agregam valor para o que a gente decidiu fazer. Quando a gente está apaixonado, a gente procura os casos que nos ajudam a permanecer firmes no que a gente já decidiu que vai fazer. Às vezes eu noto que algumas pessoas me procuram pedindo opinião sobre namoro. Pastor, você acha que eu devo namorar? Aí eu falo com a pessoa alguma coisa, mas ela me ouviu só por ouvir. Ela já tinha decidido que ia insistir, que ia namorar. Ela não veio aqui para consultar se deve continuar um processo de conhecimento. No fundo, já estava beijando, já estava abraçando, já estava namorando. Só veio ter um respaldo. E eu vou te falar uma coisa, eu já vi muita gente se converter depois de conviver com uma pessoa cristã. Já vi sim. Mas eu quero dizer uma coisa, eu não quero para os meus filhos que eles apostem nisso. É o meu conselho para você. O meu conselho é o que eu peço para os meus filhos. Eu não posso dar um conselho para você e dizer, você que se dane se você escolher outro caminho. E no fundo, para os meus filhos eu não quero isso. Para o Lucas e para o Gabriel, eu gostaria que eles namorassem uma menina cristã, uma menina de Deus, uma menina que ore com eles, que troque informações sobre a Bíblia, que eles possam ter trabalho ministerial na igreja juntos e que eles venham a noivar com essas moças e amá-las e respeitá-las e não tocar no corpo delas no sentido de agredir a integridade delas, né? Porque pegar na mão, dar um abraço, não tem problema nisso, mas não agredir a pureza delas e depois eles venham a um casamento bonito, debaixo da mão de Deus, e então eles venham a ter uma lua de mel maravilhosa, repleta de alegrias, um casamento substancial em termos de afinidades espirituais, além das outras afinidades. Esse é o sonho para os meus filhos. Como é que eu vou sonhar para você algo diferente? Ah, pastor, mas está ruim o mercado, estou sem namorar um tempão, não aparece nada, só apareceu um colega meu lá da faculdade. Legal, poxa, bacana. Ele já veio na igreja? Que tal ganhar ele para Jesus antes de ganhar para você? Ah, pastor, ele não tem essa paciência, ele já quer me pegar. O problema é o seguinte, ele quer te pegar e te pegar por completo mesmo. Por quê? Porque quais são os valores dele? Querida, não se engane. No mundo, a vida sexual fora do casamento, que é uma maldição que pode se arrastar pelo resto da sua vida, essa maldição é comum. O cara encontra com a moça no primeiro dia, ele quer ir com ela para um motel, é natural. Às vezes, a moça encontra com o cara no primeiro dia, quer levar para um motel.
Se o cara não vai, já acha que o cara é meio assim, e tem jeitinho. É absurdo o que está acontecendo. Os valores estão perdidos. Agora vamos dizer que você casa, ele é bonzinho, é legal, te respeita, só não é cristão. Depois do casamento, como é que vai ser a criação dos filhos? Depois do casamento, como vocês vão agir na hora de uma luta, de uma dificuldade? Na hora do casamento, como é que vai ser quando você quiser ir para uma vigília de oração da sua igreja? Sexta-feira à noite. Na hora do casamento, como é que vai ser quando ele quiser consagrar o filho lá na macumba que a família participa? Ou lá na seita que a família gosta? Você vai ter conflito. Pastor, mas o senhor deixaria de fazer um casamento? O senhor deixaria de orar por alguém que está casando em julgo desigual? Eu não vou negar bênção a ninguém. Agora, eu não vou negar esclarecimento a ninguém. Quem semeia vento, colhe tempestade, já diz o ditado. Eu não colocaria na principal aliança da vida, que é o casamento, porque outra aliança é com Deus, né? É com a igreja e, através da igreja, com Deus. Mas a principal aliança da vida é a família. Eu não colocaria isso em risco. Eu casei com a mulher de Deus. E mesmo assim, a gente já teve discussões, a gente já não concordou sobre assuntos, a gente já ficou triste um com o outro. Eu tenho anos e anos, 20 anos de casado. Vários momentos, alguma coisinha não foi legal. Por quê? Porque eu sou gente, ela também é gente, né? Eu penso de uma maneira, ela pensa de outra. Eu falo uma coisa, mas não falei da maneira que ela gostaria que eu falasse. Então, tem uma inconsistência de entendimento nessa hora. Só que tem um detalhe, eu sou crente, ela é crente. Então, mesmo quando a gente se distancia por outros aspectos, a gente se une debaixo da cruz. Mesmo quando a gente não concorda sobre um assunto, tem uma coisa que a gente concorda que é muito mais forte que os outros assuntos, que é a nossa fé. E a nossa fé diz que divórcio não é possibilidade para a gente. E por isso, a gente decide se amar sempre e superar qualquer obstáculo sempre. Porque não existe a hipótese do divórcio para a fé que a gente apregoa e vive. Bem, a escolha é sua. Paulo disse, ai daqueles que se metem num jugo desigual. Eu digo para você, evite, vale a pena.